a primeira coisa que me chama a atenção nesse vídeo é o seguinte. Para qualquer pessoa minimamente atenta, é óbvio que ele é falso. Entendeu? Olha a situação absurda. O ministro diz que vai cobrar imposto de mulher grávida, porque não, o filho já tem que começar a pagar imposto. Então vamos cobrar imposto durante a gestação. Sobre os cachorrinhos. Eu te disse que os gatos estavam de fora? Gato é tudo sonegador. Tudo sonegador. Os gatos estão de fora também. Agora, eu entendo que algumas pessoas que, ou por, sei lá, estarem vivendo num mundo cor-de-rosa, de plena ingenuidade, possam vir a acreditar que o vídeo é verdadeiro. Pode ser que gente se engane com ele, pode ser que gente se engane com ele, sim. Mas você tem que ser bastante ingênuo para ser enganado por esse vídeo. Ou então você tem que estar com muita indisposição em relação ao governo federal para desligar todo o seu senso crítico para acreditar nesse vídeo. O caso do qual eu estava me lembrando, Álvaro, era o caso que virou um filme bastante bom, que é o caso, durante os anos 70, do Larry Flynt, dono da Hustler, contra, eu nunca lembro qual dos televangelistas era, se era o Jimmy Swaggart, se era... Enfim, era um daqueles televangelistas americanos. O cara fez, me perdoem a crueza, o Larry Flynt era editor das 3 revistas de mulher pelada dos Estados Unidos, Playboy, Penthouse e Hustler. A Hustler era mais explícita, não era sexo explícito não, tá? Mas você poderia ver tudo o que você imagina da anatomia feminina nas páginas da Hustler. E ele publicou uma imagem, uma colagem feita com tecnologia dos anos 70, quer dizer, no fim das contas era tesoura e papel, mas uma colagem razoavelmente bem feita de um televangelista, de um pastor evangélico de televisão, daqueles bem reacionários, transando com a própria mãe. Era uma montagem bastante agressiva, bastante agressiva. Ele foi processado por difamação, por tudo mais. O caso chegou ao topo da Suprema Corte. E a Suprema Corte americana, é claro, a gente tem que levar em consideração que eles têm uma leitura, que é a leitura de direito à liberdade de expressão, a mais ampla das democracias ocidentais, que é uma coisa que não é a tradição americana, mas é a tradição americana pós-década de 50, que eles foram ampliando esse direito à livre expressão, e nos anos 70, esse é um dos casos que sedimenta isso. E o que a Suprema Corte se vira e fala é o seguinte: é muito agressivo sim, mas o pastor é uma pessoa pública, ele passa uma determinada mensagem na televisão, que é uma mensagem não só religiosa como política, certamente reacionária, e o que essa montagem fotográfica particularmente agressiva está fazendo, é uma paródia, não importa se é grosseiro ou não, não importa se é agressivo ou não, é uma paródia, e essa paródia leva a uma crítica, o que ele está dizendo esse pastor é hipócrita, entendeu? Você pode achar de mau gosto, você pode achar isso, você pode achar aquilo, mas é do jogo no debate público você parodiar pessoas públicas. E me ocorre que, de repente, esse vídeo do Haddad pode ser caracterizado como uma paródia. Você pode estar se virando e falando: o ministro da Fazenda desse governo é hipócrita, porque o que eles estão querendo fazer é, sim, taxar todo mundo. Aí a gente pode concordar ou discordar se a crítica está correta ou não, mas se a gente vê desse jeito, está no jogo do debate público, ou não está, Álvaro? O que você acha? Acho que está. Acho que ele demonstra... primeiro, boa tarde, não falei com vocês, boa tarde, audiência. Eu acho que esse caso demonstra claramente a dificuldade do tema da moderação, né? Como é que
A Meta, por exemplo, vai olhar esse negócio e vai entender se isso é uma paródia ou se isso é simplesmente um deepfake para criar uma mentira e levar a população a agir de determinada forma. Nesse caso que você mencionou, tem uma coisa interessante. A Hustler, ela aproveitou um comercial de uma bebida qualquer, não lembro, na época que fazia entrevistas com pessoas e tal, e fez uma entrevista com eu esqueci também. Era o Billy Graham? Não, não era. Enfim, era um desses televangelistas. E aí, na entrevista, ele diz que a primeira relação sexual dele foi com a mãe. Isso. E um dos elementos que a Suprema Corte levou em consideração na época foi assim, ninguém acredita nisso. Só pode ser uma paródia. Não é possível que esteja alguém lendo e achando que, de fato, nessa entrevista, ele está dando uma entrevista para essa revista e está efetivamente assumindo que teve um relacionamento sexual com a mãe. Então, esse elemento também está presente aqui. Quer dizer, no debate público, quando você pega uma paródia, embora assim, não esteja muito claro, né? Eu só vi esse pedacinho do vídeo, mas não esteja muito claro essa intenção. É só isso, né? A AGU entendeu que não, né? Vocês viram, eles já notificaram para a retirada desse conteúdo, entendendo que, na verdade, era meramente espalhar desinformação. Mas acho que se você pegar o mesmo vídeo, abrir com uma risada e fechar com uma risada, fica muito claro que você podia estar tratando uma paródia. Mas aí é a dificuldade de contexto, né? Não é só questão de qual é a regra que se aplica. A outra é como é que, na moderação, você consegue pegar o contexto dentro do qual a mensagem é espalhada. E aí tem um ponto que você mencionou, que é importante, que a gente não deve esquecer, que é o tema assim, na bolha, talvez o efeito seja bastante diferente de você estar falando para outra bolha ou você estar falando para uma pessoa com um grau diferente de escolaridade, de compreensão e tal. Não acho tão óbvio que seja muito claro que o vídeo é fake. Né? Essa é uma questão que eu acho interessante, assim, porque a gente assistindo o vídeo aqui, é óbvio que a gente dá risada, porque pra gente parece muito claro que o Haddad não ia dar uma entrevista falando brasileiro gosta de imposto, né? Parece muito claro, mas talvez por uma parcela da população, e aí eu adoro essa frase do Sérgio Paulo Rouanet, que eu ouvi num depoimento dele da Academia Brasileira de Letras. O Brasil é um país que eu mais ele não dá nós. Então, assim, tem uma parte da população que realmente pode olhar para isso e não entender que é uma piada, né? Se é que foi uma piada, porque também tem isso. Pode ter sido um vídeo criado com má fé também, e é muito difícil separar uma coisa da outra, né? Mas sabe o que eu acho difícil de... Eu compreendo esse argumento. E eu compreendo que, diferentemente do caso que eu citei, da Hustler, eu compreendo que algumas pessoas vão olhar esse vídeo do Fernando Haddad, sei lá, meu tio me passou, acabou de bater no meu WhatsApp, meu tio não me alertou que era uma paródia, eu vi e eu estava mesmo desconfiando e aquilo confirma. Eu acredito que pode ter um percentual, e que pode ser um percentual alto, 30%, 40% das pessoas que veem esse vídeo e decidem levá-lo literalmente, tá certo? O problema é o seguinte, a gente está num mundo que não é mais o mundo dos impressos. A gente está num mundo em que todo cidadão que tem o desejo de produzir conteúdo que vai ser tornado público e vai ser jogado no debate público, tem ferramentas à mão para fazer isso. Ferramentas cada vez mais acessíveis, cada vez mais baratas. Então, a gente precisa de regras que são regras gerais. Regras que... lei tem que ser aquela lei que se aplica a todo mundo. E você não pode fazer uma lei... não. Para caracterizar como paródia, precisa ter uma risadinha no final, precisa ter uma tarja, uma coisa, não dá para fazer Somos isso. 220 milhões de pessoas, entendeu? Metade dessas pessoas com smartphone na mão, mais que metade das pessoas com smartphone na mão, devidamente alfabetizadas e capazes de produzir conteúdo. Quer dizer, o problema aqui é o seguinte, isso aqui não é um vídeo que parece ter sido, que necessariamente tenha sido produzido por uma máquina profissional de desinformação. Pode ser simplesmente um cara
que acha que esse imposto... Porque, no fim das contas, o que esse vídeo está transmitindo é a impressão que um pedaço grande do Brasil tem de que esse governo tem uma conta alta para pagar e quer pagar essa conta aumentando a arrecadação, arrancando uma graninha a mais de cada cidadão. E aí a gente pode entrar num debate se isso é legítimo ou não, se funciona assim ou não funciona. A gente vai ter que entrar nesse debate quando a gente for para o vídeo do deputado Nicolas Ferreira. Mas o ponto é, o debate é legítimo. E uma das formas possíveis de você fazer esse debate é com peças de humor. E essa peça é uma peça que me parece claramente ter tido a intenção do humor, mesmo que essa intenção não esteja inteiramente transparente. Aí a gente vai, digamos que houvesse uma lei que proibisse terminantemente a mentira, feita com a intenção de enganar, mas permitisse inteiramente a mentira dentro do contexto de humor. Digamos que a gente tivesse essa legislação. Como é que você julga essa peça? Como é que você faz uma regra geral para estabelecer o que é mentira com a intenção de enganar e o que é mentira com a intenção de produzir humor? E, portanto, uma crítica pública. Onde fica essa fronteira aí? Eu acho essa pergunta excelente, inclusive com o meu argumento eu não quis trazer nenhuma resposta, tá? Eu não tenho. A gente trouxe o Álvaro porque ele tem todas. Mas eu entendo essa discussão. Inclusive eu estava pensando hoje, depois da reunião, que é uma piada que para mim soa tão tosca, né, nesse vídeo, que eu lembrei, por exemplo, quando eu era mais nova e o Fernando Henrique Cardoso era presidente da República, o Caceta e Planeta fazia o Viajando Henrique Cardoso. Então, era um personagem tosco, era uma caricatura fazendo essa crítica. Hoje, isso pode ser feito com inteligência artificial, né? Então, não é uma questão fácil de responder também. Não, e não é inédito, né? O Haddad não é o primeiro que está sofrendo esse tipo de questão. E acho super legítimas mesmo, mas eu acho que esse traz a dificuldade, né, que eu acho que é o debate que a gente estava tendo, de regular esse troço. Né? Regular a moderação é muito difícil. Não basta você chegar e dizer, não, tem que ter um sorrisinho aqui, tem que ter um sorrisinho ali para você, né, entender. E eu acho que no julgamento, por exemplo, que começou no Supremo sobre o artigo 19, o voto do Barroso, por exemplo, teve essa preocupação. Diz, olha, algumas coisas talvez a gente tem que deixar para o judiciário olhar no caso concreto para entender contexto, para entender o que está acontecendo, quais são os elementos que estão no caso, e não simplesmente dizer que para a plataforma, não, você é responsável porque aqui foi utilizado ou uma montagem, ou uma inteligência artificial, ou coisa parecida. Então, de fato, acho que isso deixa muito claro para a gente que não tem uma solução simples de responsabilizar as plataformas por toda e qualquer coisa que aparecer, porque esse tipo de questão que você está trazendo gera, dentro de uma mesma informação, no mesmo conteúdo, a possibilidade de você encarar isso como uma grande piada ou a possibilidade de você encarar, como fez a AGU, dizendo que isso, na verdade, é desinformação.